Hebreus, capítulo 2, versos 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Oremos, queridos irmãos. Querido Pai, obrigado por esta noite que nos reunimos aqui, por tua palavra que temos lido. Obrigado, querido Deus, por tudo que tens nos concedido e pela oportunidade tão gloriosa de estarmos esta noite na tua casa, para aqui aprendermos de ti e te entregarmos a nossa adoração. Continue nos conduzindo em tudo por teu Espírito Santo, que seja para a tua honra e glória e para a edificação do teu povo. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim para outro: se você é homem, faça isso. Se você é homem, passe daqui. Se você é homem, diga de novo. Às vezes alguém quer que se tenha algumas atitudes para provar que é homem. Porque tem coisas que são próprias de homens. E não apenas do gênero masculino, mas tem coisas que são próprias da humanidade. Quando alguém faz algo e nós entendemos que aquilo é algo bom e que mostra um coração generoso, dizemos assim: fulano é muito humano. Ou olhamos e dizemos: isso é coisa de alguém que é humano. Porque de fato, queridos irmãos, há coisas que são esperadas de alguém que é humano. Há coisas que são próprias de um homem. E no texto que nós lemos aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer que Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se fez
homem, ou foi feito homem, um pouco menor do que os anjos. Ele se tornou um ser humano, e isso para que pudesse realizar a sua obra aqui nesta terra. Nós vemos que o propósito da encarnação de Jesus é a realização da obra que ele veio cumprir aqui. E nesta noite nós vamos dar continuidade ao estudo que começamos a semana passada, a série falando sobre o Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre o tema Jesus era plenamente humano, ou por que Jesus se tornou plenamente humano. Na encarnação nós podemos entender que Jesus assumiu não apenas um corpo humano, mas um ser humano completo, corpo humano, alma humana. Portanto, a natureza humana de Jesus era completa. Quando nós lemos aqui o texto de Hebreus capítulo 2, ele diz que Deus fez com que Jesus se tornasse um homem igual aos outros homens, semelhante aos irmãos, semelhante à descendência de Abraão. O escritor cita aqui o Salmo 8, quando ele diz aí no verso 6 em diante, alguém em certo lugar, ele está citando Davi no Salmo 8, quando disse que é o homem para que dele te lembres. O fizeste um pouco menor do que os anjos, mas lhe sujeitasse todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando Deus criou o homem, o colocou como um gerente da sua criação. Mas o homem falhou nesta missão. E agora Jesus se tornou homem para que ele pudesse realizar a missão completa que Deus lhe deu, inclusive de vencer onde o homem primeiro havia falhado. E aí nós entendemos plenamente, queridos, que era necessário que Jesus se tornasse um ser humano como nós. E a Bíblia nos diz que Jesus nasceu de uma virgem, de parto normal, porque não havia ainda cesáreo naquela época, né? Nasceu de uma virgem, mas sem um pai humano, porque foi gerado pelo Espírito Santo. O texto de Mateus, capítulo 1, verso 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E aí nós vemos que Jesus nasceu, foi colocado o nome que o anjo Gabriel havia lhe anunciado, o nome de Jesus, que significa o Salvador do mundo, e ele nasceu como um ser humano normal. Em Gálatas capítulo 4, Paulo dá testemunho dessa descendência humana de Jesus, Gálatas 4:4, e da família que ele teve humana também, quando diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu de uma mulher, de uma família humana, foi criado como um menino humano, cresceu e se tornou aquele que veio para, na encarnação, cumprir a missão que Deus lhe deu. Ele teve pais humanos, uma genealogia humana, portanto Jesus era um homem como os demais homens são, sem a mancha do pecado. Então o Senhor tinha um corpo igual ao nosso, porém sem os efeitos da queda, ou seja, sem a inclinação carnal para o pecado. Nós vamos encontrar em João capítulo 1, verso 14, o testemunho que este evangelista dá de que o Verbo eterno, o Filho eterno de Deus,
Diz ele no verso 14 do primeiro capítulo do seu Evangelho, João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez carne, se fez homem, mas ele era diferente de nós no aspecto da queda. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 3, ele vai dizer que por causa da fraqueza da carne, a lei não podia salvar o homem, mas Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, e condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que Paulo diz que Deus enviou Jesus em semelhança da carne e do pecado. Era a mesma carne, mas sem a mancha do pecado. Contudo, Jesus era homem exatamente como nós somos, no que diz respeito ao nosso corpo, à nossa alma, aos elementos que formam um ser humano. Duas antigas heresias, lá dos primeiros séculos, negavam a realidade do corpo de Jesus. Havia uma heresia que dizia que o corpo de Jesus apenas parecia humano, era só na aparência. Foi chamada de docetismo, mas foi condenada, porque Jesus não tinha só um corpo parecido com a carne, ele tinha um corpo de carne. Nós vamos ver que Jesus participou das mesmas coisas que os homens participam. Havia também uma outra heresia chamada apolinarismo, por causa daquele que a propôs, Apolinário, que dizia que Jesus tinha um corpo humano, mas não tinha uma alma humana. Mas nós podemos ver nas Escrituras claramente, queridos, que Jesus era homem no corpo e na alma, porque teve os mesmos elementos, as mesmas propriedades e características que um corpo humano tem, que uma alma humana tem. Por isso essas heresias foram condenadas nos primeiros concílios, mostrando que o que Cristo não tomou sobre si não pode ser curado. Se Jesus não tivesse um corpo, se Jesus não tivesse uma alma verdadeiramente humanos, isso não teria sido resgatado quando ele morreu na cruz. Nós vamos olhar para as Escrituras e ver que Jesus mostrou as mesmas fraquezas e limitações humanas. Jesus tinha um corpo humano com as mesmas necessidades. Por exemplo, ele cansou. Em João capítulo 4, verso 6, diz que Jesus estava cansado da viagem quando chegou junto ao poço de Jacó. Vinha caminhando com os discípulos, andando a pé, e ele cansou. Lá em João capítulo 19, o verso 28, diz que Jesus na cruz, ele disse: tenho sede, porque o seu corpo estava desidratado, não apenas por causa do esforço, do suor, mas por causa do sangue que ele havia perdido ali na cruz. Em Mateus capítulo 4, verso 2, somos informados que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus não teve fome só, ele estava faminto, ou como a gente diria no Nordeste, estava se acabando de fome, depois de tanto tempo jejuando. Em Mateus 8, verso 24, diz que Jesus, mesmo estando num barco que estava sendo jogado de um lado para o outro pela tempestade, ele estava dormindo, um sono pesado de alguém que cansou-se e que estava realmente precisando repor as energias. Então veja que Jesus não era um espírito apenas, ele era um homem com um corpo com as mesmas necessidades que nós temos. Fome, sede, cansaço, as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos, Jesus tinha. Mas a Bíblia também mostra que Jesus tinha emoções humanas, que ele tinha uma alma humana. Ele esteve angustiado.
Lá em João capítulo 12, o verso 27, ele diz: agora a minha alma está angustiada. Ele estava já se preparando para ir à cruz, por isso a sua alma se angustiava. Aliás, em Marcos capítulo 14, o verso 33, diz que Jesus estava tomado de pavor e de angústia, ele estava apavorado. Não por causa do sofrimento da cruz, mas por causa do cálice da ira de Deus que ele iria tomar ali. A Bíblia diz que Jesus ficou triste quando viu, por exemplo, Lázaro morrer, ele até chorou. A Bíblia mostra que Jesus sentiu-se sozinho, pediu que os discípulos ficassem com ele em oração. Na cruz, exclamou, citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Em algumas ocasiões, Jesus mostrou que, apesar de ser Deus, a sua mente humana era limitada. Ele, apesar de ser Deus com as características e os atributos de Deus, ele autolimitou-se para poder estar num corpo humano. De forma que nós vamos ver em alguns casos, aparentemente Jesus não sabia de alguma coisa. Ele, por exemplo, perguntou há quanto tempo o menino sofria, lá em Marcos capítulo 9, quando curou o menino epilético. Ele foi até uma figueira para ver se tinha figos, mas não tinha. Nós vamos ver que no meio da multidão ele foi tocado por a mulher que foi curada da hemorragia, a mulher do fluxo de sangue, e ele perguntou: quem me tocou? É lógico que em algumas dessas oportunidades a pergunta poderia ser uma oportunidade para a pessoa, mas veja que Jesus, estando numa condição humana, ele tinha limitações que os seres humanos têm. Ele tinha um corpo mortal e, de fato, ele foi ferido, morreu e foi sepultado. Mas o escritor aos Hebreus diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, aí no verso 9, por causa do sofrimento da morte. Ele se fez homem exatamente porque somente um homem poderia morrer, Deus não poderia morrer. E ele, em seu viver aqui na terra, ele foi identificado realmente como um homem. Alguém achou até que Jesus estava, como a gente diria, estava acabado demais. Jesus estava envelhecido. Lá em João capítulo 8, verso 57, quando Jesus disse: Abraão viu o meu dia, alguém olhou para ele e ele só tinha, pelo que a Bíblia nos mostra, ele só tinha 30 e poucos anos, 32, 33 anos. E alguém disse: não tem 50 anos. E já viste Abraão? Parece que alguém achou que Jesus era um homem que já estava com uma aparência mais velha do que realmente tinha. Ele era tão comum, tão parecido com os outros homens, que lá em Mateus capítulo 26, o verso 47, quando ele foi preso, Judas teve que beijá-lo para identificar quem era ele, porque à noite, escuro, e no meio de tanta gente, ele se parecia com o ser humano comum. Alguém faz uma pintura e coloca Jesus loiro, de olhos azuis, às vezes até com uma auréola na cabeça, mas essa representação não é a realidade de como ele viveu aqui nesta terra. As pessoas que viram Jesus pregando em Nazaré no começo do seu ministério disseram: mas esse não é o filho do carpinteiro? De onde lhe vem tudo isso? Jesus era um homem, e como homem ele viveu, como homem ele teve fome, sede, cansou,
como homem ele teve angústias, como homem ele chorou, como homem ele viveu aqui, como homem ele foi levado até a cruz, sofreu, morreu e foi sepultado. E a pergunta que nós precisamos fazer exatamente é: por que Jesus teve que se tornar homem? E por que ele tinha que ser tão homem como nós somos, tão ser humano como nós somos? A primeira coisa que nós vemos é que Jesus tinha que se tornar homem para morrer por nós, em nosso lugar, para pagar a penalidade que nos era devida. O escritor aos Hebreus diz aí no verso 9, finalzinho, que ele se tornou carne, se fez homem pelo sofrimento da morte, provasse a morte por todos pela graça de Deus. Jesus se fez homem para morrer, porque Deus, somente um Deus poderia pagar os pecados por toda a humanidade, mas Deus não morre. Por isso Deus se fez homem, para que ele pudesse morrer por nós, para que assim ele pudesse nos representar ou ser em nosso lugar aquele que sofreria na cruz, pagando pelos nossos pecados. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 18, o apóstolo Paulo diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, ele era Deus, mas ele se fez homem, carne, para que pudesse morrer por nós, porque se Jesus não fosse homem, não nos representaria. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer ainda aí no verso 16, que ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus não morreu pelos anjos, nenhum anjo caído tem esperança de salvação. Por quê? Porque ninguém os remiu, ninguém os comprou, ninguém pagou a pena pelo pecado deles. Eles pecaram e foram expulsos da comunhão com Deus. Os homens pecaram e foram expulsos da comunhão com Deus, mas Deus se fez homem para pisar nesta terra, para ir até a cruz, para pagar o preço, a pena devida por cada homem, por cada um, diz o texto aí no verso 9, ele sofreu a morte para que pudesse resgatar a humanidade do seu pecado. Glória a Jesus. Jesus se fez homem para morrer por nós, mas também para ser o único mediador entre Deus e os homens. Nós já tratamos disso outro dia, mas o texto de 1 Timóteo 2:5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele e apenas ele pode ser o verdadeiro mediador. Por quê? Porque é o único que cumpre esses requisitos. Ele é Deus e ele é homem. Há muitos homens por aí, mas nenhum deles é Deus. Jesus somente pode ser mediador, porque é o único que tanto representa Deus por ser Deus, como representa os homens por ser um ser humano igual a nós. Jesus se tornou então o único mediador. E agora, por ser Deus e ser homem, ele também é o verdadeiro sacerdote, ou o verdadeiro intercessor entre nós e Deus. O escritor aos Hebreus disse aí, que no verso 17, que era necessário que Jesus fosse semelhante aos homens, para ser fiel sumo sacerdote, pois naquilo que ele sofreu, quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. E ele foi tentado, mas nunca pecou. Por isso ele é o intercessor perfeito. Ele sabe o que nós sofremos, sabe o que nós passamos. Ele sabe o que é ser homem e ser tentado.
mas ele venceu cada tentação. Lá no deserto foi tentado pelo diabo, mas venceu onde o homem havia caído, para ser agora verdadeiro intercessor e sacerdote. Quando eu e você somos tentados, podemos recorrer àquele que pode nos dar graça, sabedoria, orientação e pode interceder por nós para nossa proteção. Por quê? Porque ele foi tentado como nós em tudo, mas sem pecado ele venceu cada tentação e pode agora nos socorrer nisto. Aleluia! Jesus se tornou homem para que ele pudesse vencer onde o homem havia falhado. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o escritor lá, o apóstolo Paulo, apresenta o contraste entre o primeiro Adão e Jesus como o último Adão. O primeiro homem da terra e o segundo homem do céu. Ele vai nos dizer então, 1 Coríntios 15, verso 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aleluia! Jesus agora é o segundo Adão, ou o último Adão, ou seja, ele assume esse papel que Adão recebeu lá na criação. E no Salmo 8, citado aqui pelo escritor aos Hebreus, ele diz que Deus criou o homem menor do que os anjos e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem era o gerente de Deus na criação, mas ele caiu, ele falhou, perdeu a sua posição. Mas agora veio Jesus, aleluia, e onde Adão caiu, ele venceu, onde Adão cedeu, ele se mostrou firme, onde Adão pecou, ele se mostrou vencedor sobre o diabo, e pode agora de fato, mesmo tendo sido feito menor do que os anjos, assumir essa posição de domínio sobre todas as coisas, porque agora ele venceu, aleluia, no lugar dos homens, obedeceu naquilo que Adão desobedeceu. Romanos capítulo 5, verso 18 em diante, Paulo diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, o de Cristo, veio a graça sobre todos para justificação que dá vida. E no verso 19 ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, o primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, o último Adão, Cristo, muitos se tornarão justos. Aleluia! Onde Adão caiu, onde o homem perdeu, onde o homem foi vencido, Cristo se tornou homem e venceu ali, aleluia. No cumprimento então do propósito original de Deus para a criação, Jesus se torna o homem que vence, o homem que restaura esta posição de domínio sobre a terra, a ponto de, após ressuscitar, tendo cumprido a sua missão, Jesus vai declarar em Mateus capítulo 28, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não só nos céus, mas na terra. Porque agora Jesus tomou de volta o governo que havia sido dado aos homens e eles perderam na queda. Agora Jesus é o homem que venceu onde os outros homens haviam falhado. E porque ele venceu, queridos, ele não só é o nosso Salvador, o que pagou o preço por nós, ele não só é o nosso intercessor, o verdadeiro mediador, mas ele é agora o nosso representante como homem vencedor, e por causa disso, ele se tornou o nosso padrão de vida. Agora, todos nós somos comandados a sermos como Cristo,
imitadores de Cristo, a seguirmos os seus passos, porque Jesus é o nosso exemplo de vida obediente. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 21, ele vai dizer assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando foi insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados. Aleluia. Pedro está dizendo que Jesus agora se tornou o nosso modelo de obediência. Ele sofreu, mas ele venceu, tomou os nossos pecados para que agora nós possamos viver como ele viveu. 1 de João capítulo 2, verso 16, ele vai dizer que quem está em Cristo deve andar como ele andou. E alguém pode dizer, mas os homens são falhos. Alguém pode dizer, os homens são pecadores, os homens são limitados. Sim, somos, mas nós temos um modelo de um homem que foi perfeito em sua vida, que não pecou para ser nosso exemplo, que não revidou para ser o nosso exemplo, que sofreu, mas permaneceu firme para ser o nosso exemplo. E agora Pedro diz, vocês devem seguir os passos dele. Aleluia. Nós temos um exemplo a seguir. Nós temos alguém que nós podemos imitar, o Senhor Jesus. Jesus se fez homem para que nós pudéssemos viver como ele viveu, andar como ele andou, fazer aquilo que ele fez. Alguém pode dizer, é impossível a um homem, mas um homem cheio do Espírito, um homem capacitado por Deus pode viver, porque Jesus viveu assim como homem aqui nesta terra. Além disso, Jesus também é o nosso padrão no corpo redimido, no corpo ressuscitado. Paulo pergunta, quando ele fala sobre este assunto, 1 Coríntios capítulo 15, como será um corpo ressurreto? Como serão os que ressuscitarem? E ele vai dizer que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo quando ele ressuscitou. Aleluia, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, o nosso padrão até na ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 49, Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Nós éramos ou somos hoje como Adão foi, mas seremos como Jesus é, quando ele ressuscitou e nós também ressuscitamos. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, o verso 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Jesus é o nosso modelo de corpo ressurreto. Nós seremos semelhante a ele. Diz assim João, na primeira epístola, no capítulo 3, assim como é, nós o veremos, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Nós temos um modelo a seguir nesta vida, e temos um modelo que nós receberemos na vida do porvir, porque até o nosso corpo ressurreto será semelhante ao de Jesus. Ele se tornou homem e ganhou um corpo como o nosso, para que quando ele ressuscitasse, fosse o nosso padrão, e quando nós formos ressuscitados, ganharemos um corpo como o dele. Aleluia, porque assim como é ele, nós seremos também. Jesus é o nosso modelo de vida, e o modelo de vida eterna também. Glória a Deus. Porque Cristo se fez homem, ele também se fez homem para cumprir
as promessas que Deus havia dado ao homem. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva caíram, lá no jardim, Gênesis capítulo 3, quando Deus os condenou, quando deu a sentença pelo pecado que cometeram, Deus deu-lhes também uma promessa, uma profecia que trazia esperança. Quando no capítulo 3, e verso 15, ele vai dizer que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali é o chamado, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia. Deus condenou o homem porque pecou, mas disse que levantaria um para vencer a serpente. E agora Jesus veio assim. E no capítulo 2 que lemos o verso 14, ele diz que ele por sua morte veio destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, a antiga serpente, como ele também é referido no Apocalipse. Jesus veio a este mundo para ser este que esmagaria a serpente, que venceria Satanás, que derrotaria o poder das trevas, e na cruz ele venceu cada um dos demônios, cada principado, cada potestade, triunfou sobre eles e cravou a sentença na cruz da vitória sobre o inferno, sobre o diabo e sobre todo o mal. Aleluia. Aí nós vemos que na primeira epístola de João, capítulo 3, e o verso 8, ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele venceu, aleluia, cumpriu a esperança que havia sido dada ao homem, a promessa de que a semente da mulher destruiria Satanás se cumpriu em Cristo, aleluia. Ele é o cumprimento desta promessa, ele é o destruidor do mal, ele é aquele que esmaga a serpente, que a prende definitivamente no lago de fogo lá no Apocalipse, para dar vitória àqueles que confiaram nele. E porque ele nos dá essa certeza de vitória, queridos, o escritor aos Hebreus diz que ele agora liberta aqueles que viviam com pavor da morte, sujeitos à escravidão. O homem no pecado, ele só tem uma sentença: ele está morto espiritualmente, e quando morrer fisicamente, estará morto eternamente. A morte é uma sentença da qual o homem não pode fugir por si mesmo. Mas porque Jesus morreu, se tornando homem, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente, ou fez isso já espiritualmente, ele nos deu a vitória sobre Satanás, de forma que a condenação que havia sobre nós, ele sofreu na cruz. E nós não vivemos mais com medo da morte. Não vivemos mais no pavor da morte. Por quê? Porque a morte foi vencida por Jesus. 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 10, o apóstolo Paulo diz que Jesus aniquilou a morte e trouxe à luz a vida pelo Evangelho. Nós ainda vivemos nesta terra. A morte ainda é uma inimiga. A morte ainda é algo que às vezes nos amedronta. Mas nós não vivemos mais escravizados ao diabo. E nem muito mais vivemos sujeitos ao poder da morte. Quando o apóstolo Paulo declara que Jesus é aquele que veio para nos dar a ressurreição, ele diz: quando o que é mortal se revestir da imortalidade, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. E depois de dizer isso, ele começa a zombar da morte. Cadê, morte? Aquela sua foice? Cadê aquele aguilhão que você andava com ele por aí? Porque nós em Cristo somos vencedores, aleluia. Ele se tornou o vencedor que cumpriu a profecia da semente da mulher. E ainda Jesus se tornou homem
para cumprir a promessa de um descendente de Davi que se assentaria no trono para reinar. Nós vamos ver que Deus fez uma promessa a Davi. Essa promessa foi de que não faltaria um descendente que se assentasse no trono para reinar para sempre. Por isso Jesus, quando nasceu da casa de Davi, da família de Davi, ou da descendência de Davi. Mateus mostra claramente que Jesus era descendente de Davi. Seus pais foram a Belém, cidade de Davi, para fazer o censo, porque eles eram de lá. E ali ele nasceu, vindo à plenitude dos tempos, como Paulo disse, nós já lemos em Gálatas 4:4. Porque no tempo certo, Deus fez com que José e Maria voltassem à cidade de Davi, para ter ali o menino, que seria o descendente de Davi, que cumpriria a profecia de Isaías. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino se tornou agora o descendente de Davi, reconhecido pelos homens como o cego Bartimeu que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é esse homem que se assentou sobre o trono para reinar, aleluia. E um dia ele reinará, não somente sobre esta terra, mas sobre todas as nações. Estabelecerá o seu governo por 1000 anos e reinará sobre toda a terra a partir do trono que lhe foi concedido por Deus, trono que é da descendência de Davi. Jesus se tornou homem por tudo isso, para morrer, para nos representar, para vencer onde nós falhamos, para ser nosso modelo, para cumprir as profecias. E o que nós precisamos entender, queridos, é que Jesus se tornou homem para sempre. Ele não se tornou homem só enquanto esteve aqui nesta terra. Hoje, Jesus é Deus, mas ele ainda é homem. Ele ainda é homem, mas agora está num corpo ressuscitado. Um corpo semelhante a que os homens terão quando ressuscitarem na ressurreição final. Jesus não deixou de ser homem quando ele subiu para o céu. Ele continua sendo homem. Lá em João capítulo 20, verso 25 em diante, ele vai aparecer aos discípulos, vai aparecer a Tomé e dizer: Tomé, põe a mão aqui, veja, sou eu mesmo, olhe os cravos, o que fizeram, as marcas que deixaram, o lado que foi furado. Jesus está no céu com as marcas, porém com um corpo ressurreto, semelhante àquele que nós teremos quando para lá formos também, aleluia. Já há um homem no céu e ele está sentado no trono, aleluia. Já há um homem no céu e ele está perfeito ali, sem pecados, diante de Deus. Jesus se tornou homem, se assentou no céu, mas breve ele voltará e se assentará sobre o trono. Agora o trono não apenas de Davi, mas o trono que Deus lhe deu para julgar toda a terra. Quando vier para reinar durante o milênio, sentará no trono de Davi. Mas quando vencer o diabo e todas as suas hostes, ele se assentará sobre o trono de Deus, para julgar todos os homens. E o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, o verso 31, dando a certeza que um dia todos os homens comparecerão diante do juízo que Jesus presidirá. Ele diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, ele assumiu este lugar de juiz, que um dia julgará todos os homens
E aí nós entendemos então que a encarnação, o fato de Jesus se tornar homem, foi algo extraordinário, queridos irmãos. Algo que ninguém jamais pensou. Em nenhuma outra religião existe um Deus que se fez homem. Existem nas mitologias deuses que se relacionam com mulheres e têm filhos que são meio homem, meio Deus. Mas Jesus não é isso. Jesus é 100% Deus e 100% homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, aleluia. E a encarnação então foi a entrada da segunda pessoa da Trindade na esfera humana, para partilhar dos elementos humanos. Jesus tinha corpo humano, tinha alma humana, Jesus tinha uma vida humana, mas o propósito disso foi o propósito de permanecer em tudo como participante da natureza humana, mas sem a mancha do pecado, para que ele pudesse redimir toda a humanidade. Cristo pode nos representar perfeitamente naquilo que nós somos fracos. Ele é o que se mostrou forte, para que possa nos socorrer quando nós somos tentados. Quando nós olhamos para toda esta doutrina, queridos irmãos, precisamos pensar as implicações disso para a nossa vida. Primeiro, jamais nós saberemos o que significou para Deus se tornar homem. A gente, quando precisa esperar por alguma coisa, fica desesperado, ou como se diz no Nordeste, agoniado, querendo que se resolva logo. Dá para imaginar o que foi para o Deus eterno ficar 9 meses no ventre de Maria, esperando para nascer? Dá para imaginar o que foi para o Deus eterno esperar 30 anos para iniciar o seu ministério como homem? Mas Jesus passou por tudo isso, para que ele pudesse ser homem verdadeiro, e pudesse então nos representar. No dia que alguém disser que os homens são fracos, não podem honrar a Deus, quando alguém acusar dizendo que os homens são falhos, não podem viver sem pecar, nós olhamos para o céu e vemos que há um homem assentado no trono de Deus, aleluia. Ele foi homem como eu e você somos, sem o pecado, mas ele venceu onde nós falhamos, para que possa nos socorrer quando nós também estivermos sob a pressão da tentação ou sob os ataques do adversário. Há um homem que já foi vitorioso sobre o diabo e sobre todas as coisas que ele produz, e ele também nos garante a vitória por meio da fé nele, aleluia. Quando sofremos e vamos a Deus, nós temos a certeza que Deus sabe a nossa dificuldade, não só porque Ele é onisciente e sabe tudo, mas porque Ele foi tentado como nós, quando viveu como homem aqui nesta terra. Lá no capítulo 9 de Jó, e depois no capítulo 10, Jó capítulo 9 verso 33, em seu sofrimento, Deus pergunta assim, em seu sofrimento, Jó pergunta assim a Deus: Deus, o Senhor tem olhos de carne, o Senhor tem carne como eu para saber o que é sofrer? E eu fico pensando como foi o dia que Jesus encontrou com Jó, para dizer: Jó, eu tenho um corpo de carne, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer. Jó então pergunta no capítulo 10, os primeiros versículos: se tivesse alguém que estivesse entre mim e Deus, alguém que conhecesse o sofrimento humano,
e pudesse me representar diante de Deus. E agora Jesus é este homem e Deus, aleluia, que pode ser mediador perfeito e nos representar. Quando você sofrer, quando você estiver padecendo tentações, aleluia, lembre-se, há um homem que já venceu por nós e pode nos socorrer quando nós somos tentados. Jesus, aleluia, que como homem foi vitorioso para que nós também pudéssemos ser vitoriosos nele. Aliás, Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Jesus, então, por ser homem, pode ser e é a representação perfeita de cada um de nós. Pode ser e é o nosso legítimo intercessor e aquele que assumiu a natureza humana para nos redimir. Agora o escritor dos Hebreus diz que ele redimiu a descendência de Abraão porque se tornou semelhante a eles. E pode socorrer quando nós somos tentados, porque foi tentado como nós fomos. Que nós saiamos daqui nesta noite com a ideia correta na nossa mente. Jesus é Deus, mas Ele também é homem. Jesus é Deus e pode fazer tudo, mas Ele também é homem e nos conhece, sabe as nossas limitações. Se o salmista podia dizer, lembra-se da nossa estrutura que somos pó, mais ainda nós podemos clamar a Jesus e dizer, lembra-te, Senhor, que nós somos homens falhos, como o Senhor viveu aqui nesta terra, pode conhecer a nossa limitação e fraqueza, porém Ele pode nos socorrer e nos ajudar. Que saiamos daqui nesta noite, aleluia, com essa certeza no nosso coração e também esta esperança certa. Jesus nos socorre, Jesus nos representa, Jesus pagou o preço por nós, mas breve Ele virá para nos buscar, e o corpo ressurreto que hoje Ele tem, aleluia, o corpo que não está mais sujeito às fraquezas humanas, Ele nos dará também um corpo semelhante ao dele quando ressuscitado, e nós viveremos como homens, mas homens redimidos, viveremos no céu e com Ele para todos sempre. Que Deus os abençoe, queridos, e que esta doutrina no nosso coração esteja firme. Jesus é Deus, Jesus é homem, e nós aprendemos assim na palavra de Deus, a honrá-lo como homem e Deus, e a socorrer-nos dele, como aquele que nos conhece, ou que conhece a nossa natureza, mas está pronto a nos socorrer em todo momento. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.